Olá, hoje é segunda-feira, é dia de publicar, de gravar o vídeo sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou fazendo estudo continuado e hoje eu termino o capítulo 4. Até agora os vídeos, ou pelo menos a maioria, eu gravei em 2 vezes, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá a este. É um tema muito interessante. Hoje há passagens muito interessantes para refletir. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Título muito interessante. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto, que é uma vida só, o princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão reencarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Vários raciocínios para fazer várias reflexões. Muito interessante. Reflitam nisso. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Como eu disse no começo, há várias reflexões importantes. Eu sugiro que você que assiste fique atento e me ajude a compartilhar este vídeo com outras pessoas, porque essas reflexões são determinantes na nossa vida. Continuando. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, ou seja, a doutrina que não acredita na reencarnação, que critica a reencarnação, a crença em uma vida só.
Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma. E as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Né? Ou seja, com a reencarnação nós podemos ter vivido juntos já. E provavelmente isso acontece com muitos de nós, com muitos da nossa família. Né? A maioria de nós provavelmente não é estranha um ao outro. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois, se há algum progresso, não pode fazer fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Esses raciocínios são para quem acredita em uma única vida, né? Ou seja, o oposto da reencarnação. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. A conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Esta classificação é para ser refletida muito, né? Eu aconselho você a refletir muito nessa classificação. E tudo isto é falado também no Livro dos Espíritos, né? Se você procurar lá, eu quero saber o que é melhor, o que é doutrina panteísta, né? É só procurar lá no índice e você vai encontrar, né? E eu posso ajudar se você quiser, só entrar em contato. Então, eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tudo que está aqui está no Livro dos Espíritos, né? Aqui está mais desenvolvido porque o Evangelho é a parte moral, né?
Mas o livro dos Espíritos é muito importante. E após eu terminar, não sei quando eu vou terminar, se daqui a 2 anos, não sei. Quando eu terminar terminar o Evangelho, eu vou começar o estudo do livro dos Espíritos. Bom, essas reflexões são muito importantes. Eu sugiro que você volte, ouça o vídeo mais de uma vez, né? Continuando, agora, instruções dos Espíritos, limites da encarnação. E lembrando, né? Às vezes eu esqueço de falar, mas quando eu lembro eu falo, já falei em outros vídeos. Eu não estou lendo todo o texto, né? Porque senão o vídeo ficaria muito longo. Eu leio, claro, a maioria dos trechos, né? Mas não leio todos. Então eu pulo trechos, leio os trechos mais importantes, mais significativos. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se, por isto, se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito, de acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver. Ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo, né? Ou seja, a matéria vai se eterizando. Quanto mais evoluímos intelectualmente e moralmente, a matéria vai se eterizando, vai ficando muito menos grosseira, né? A nossa é grosseira, porque nós não somos evoluídos. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Exemplo de espírito puro é Jesus. E quem não souber também a diferença entre perispírito, espírito, corpo, tudo isso tem no livro dos Espíritos. E, se entrar em contato comigo, também nós podemos conversar. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Ou seja, depende do espírito, depende de nós. Então a nossa evolução depende de nós, depende do nosso conhecimento, as nossas escolhas dependem do nosso conhecimento. Isso eu sempre estou reafirmando, né? Até porque eu sempre quero me lembrar disso, né? Nós não estamos aqui para passear, como muitos acham, né? Outro texto, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Isto é importante.
E muitas pessoas não se preocupam com o desenvolvimento da inteligência, infelizmente. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente, ou seja, igualmente, né, a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Muitas pessoas questionariam isso, né, levando em consideração a vida única, né, e falando que há desigualdade, que não há igualdade, né, há preferências. Por isso que a justiça divina, a igualdade entre os espíritos, entre as pessoas, só é explicada pela reencarnação. Uma vida só não explica. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. São reflexões, repito, muito interessantes e muito importantes. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, só a reencarnação explica a justiça de Deus. Como disse no texto, né, nem todas aí fala homens, né, nem todos os espíritos, vamos falar assim, né, a humanidade não está apenas no planeta Terra. Há os diferentes mundos. E, pegando a Terra que nós conhecemos, as diferenças intelectuais e morais são enormes entre as pessoas. Então, a justiça de Deus, né, a justiça de Deus diz que cada um evolui a seu tempo. Por isso deve haver a reencarnação. Bom, terminei hoje o capítulo 4, né? Hoje eu terminei o capítulo 4. Aconselho você a acompanhar o estudo continuado comigo nos vídeos e principalmente no livro, né? Peço para você se inscrever no meu canal, curtir o meu vídeo, curtir este vídeo, outros vídeos, porque há muitos outros vídeos. E peço que você veja abaixo, né, e acesse os links que eu vou publicar abaixo do vídeo, que são os links com os meus sites. Meus sites divulgam os meus livros, né? Peço que você acesse, analise. E também peço que você acesse os links das minhas redes sociais. Muito obrigado, eu agradeço por você assistir esse vídeo. E peço que veja minhas publicações
em todas as minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, agora no TikTok e aqui no meu canal no YouTube. Obrigado.